Olá, amigos e espectadores da Encontro. Antes de começarmos nosso novo vídeo, gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal do YouTube. Assim, todas as vezes que tivermos novidades, você será avisado. Muito obrigado, bom vídeo e bom encontro. Tchau! Olá, amigos. Na situação em que a gente está vivendo, será que há esperança de dias melhores ou isso é uma ilusão nossa? Não sei se você percebeu, mas há muitas vozes ao nosso redor nos deixando confusos. Tem a voz da mídia, tem a voz das autoridades políticas, tem a voz dos grupos religiosos, vídeos, muitos vídeos, e a gente fica confuso no meio de tudo isso. E nós precisamos nos perguntar o que é real em meio a tudo, o que é de fato verdade, ou o que apenas tem aparência de verdade. Será que nós conseguiremos ir além das aparências? Algumas dessas vozes que nos inundam a nossa realidade. Eu tenho ouvido uma frase: eu espero que logo tudo volte ao normal. Muitas pessoas têm usado essas palavras. Mas será que antes tudo estava normal? Talvez seja um momento para refletir sobre a maneira como estávamos vivendo e o que consideramos normal. Você quer voltar para a corrida de antes? Você quer voltar para aquele estilo de vida que muitas vezes pautava a nossa vida antes? Aquele estilo salve-se quem puder, ou aquele estilo cada um por si e Deus por todos? É perfeitamente normal a gente querer voltar para uma situação estável e previsível. Eu também gostaria. Mas a melhor forma de preservarmos a nossa saúde mental e bem-estar é parar e olhar para o que não podemos mudar e nos concentrarmos naquilo que podemos mudar. Será que nos demos conta de que desperdiçamos como nação muito dinheiro e arriscamos as nossas vidas quando gastamos bilhões na construção de estádios para uma Copa do Mundo, ao invés de investir estes recursos na saúde, que agora faltam? Por isso, precisamos refletir sobre a frase que dizemos: eu espero que tudo logo volte ao normal. Uma outra frase muito comum que estamos ouvindo bastante é a frase: um vírus mudou o mundo. Será? Será que um vírus tem poder para tudo isso? Eu pessoalmente não acredito. Eu exemplifico. Na BBC News, no dia 24, teve uma notícia de uma cidade chamada Xi'an, na China, que tem 12 milhões de habitantes. Nesse período do coronavírus, houve naquela cidade um número recorde de pedidos de divórcio. O vírus não mudou as pessoas. Por outro lado, a crise revelou bons políticos. Ao mesmo tempo, a gente percebe que há políticos que não foram mudados pelo vírus. Eles usaram a situação e estão usando a situação para intensificar o debate ideológico de olho nas próximas eleições. Mas a gente não quer falar apenas da China e a gente não quer olhar apenas para os políticos. Nós precisamos olhar também para nós mesmos.
Por exemplo, quem chegava atrasado nas reuniões presenciais, eu percebo que chega atrasado nas reuniões virtuais. Quem demorava a responder mensagens antes, continua demorando a responder mensagens agora. Eu temo que quem não cuidava da sua família antes, mesmo agora, que está junto o tempo todo, será que agora cuida melhor só por causa de um vírus? Por isso precisamos refletir melhor quando falamos esta palavra que um vírus mudou o mundo. Na verdade, nós estamos observando que na realidade na qual a gente está, há muitos oportunistas da desgraça. E nós mesmos corremos o risco de sermos oportunistas da desgraça. Eu explico. Você percebe que há gente que, mesmo nessa situação, aposta no quanto pior, melhor? Porque há interesses outros em jogo. Interesses econômicos, interesses políticos, interesses religiosos, interesses ideológicos. Houve quem levantou os preços das máscaras, por exemplo, de outros artigos, aproveitando-se desta situação. Nós observamos que a saúde e a vida das pessoas foram usadas como palco para disputas ideológicas e políticas. Oportunistas da desgraça. Observe como as notícias são apresentadas pelos diferentes veículos de comunicação. A mesma notícia sendo veiculada de uma forma completamente diferente. Parecem estar se referindo a fatos distintos. Vozes que confundem. Assim, meus amigos, muitas vozes ao nosso redor. E me parece que a grande maioria dessas vozes tem a marca do medo, tem a marca da incerteza, a marca da dor e a marca da dúvida. Por isso nós deveríamos estar, na realidade, nesse tempo, num tempo que eu chamo de o tempo da disruptura. O que é disruptura? Disruptura significa quebra de continuidade. A intenção é essa. A gente vinha numa caminhada, acontece o episódio do vírus, a gente reflete, a gente para pensar e a gente continua essa caminhada não do mesmo jeito, mas a gente continua essa caminhada de um outro jeito, num outro nível. Disruptura. E para que haja uma disruptura, que o futuro possa ser diferente do que o passado, que o futuro possa ser melhor do que o passado, há uma voz que nós precisamos ouvir. E esta voz, nós percebemos, ela pode fazer e faz toda a diferença. Na semana que passou, eu mencionava aqui a história de 3 irmãos que moravam numa cidade chamada Betânia, bem perto de Jerusalém. Eles se chamavam Lázaro, Marta e Maria. Os 3 eram do círculo íntimo dos amigos de Jesus. Numa sociedade como aquela, era assim que as mulheres viviam numa grande dependência dos homens. Marta e Maria, portanto, dependiam muito da liderança do seu irmão Lázaro. A certa história, assim a Bíblia nos conta, Lázaro fica doente. E quando ele adoece, as irmãs entram em dificuldade, quase entram em desespero e buscam ajuda. Elas mandam chamar Jesus. Quando finalmente Jesus chega, Lázaro já havia morrido faz 4 dias, faziam 4 dias. E quando Jesus chega, Marta vai ao encontro de Jesus e diz: Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. A respeito dessa queixa profunda do coração, Jesus longamente fala com ela.
Em seguida, vem Maria. E ela, interessantemente, fala as mesmas palavras para Jesus. Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E agora o que acontece? Jesus não diz uma palavra sequer para Maria, mas Jesus senta com ela, tira tempo com ela e chora com ela. Chora com ela. Quando Jesus chega diante do túmulo no qual o corpo do Lázaro está sepultado, ao redor se ouvem muitas vozes. As pessoas que chegaram para o sepultamento, as pessoas que estavam ali da cidade, algumas choram, outras lamentam, outras estão tristes. E no meio desta confusão de vozes, há uma voz que coloca a casa em ordem. Jesus se aproxima do túmulo e diz: Lázaro, venha para fora. Lázaro, venha para fora. Meus amigos, essa é a palavra, essa é a voz que nós precisamos ouvir, ainda hoje. Aquela voz que tirou Lázaro da morte é a voz que nos tira da morte hoje. Da morte que vem depois da vida e daquela morte que já vem durante a vida. Essa é a voz que nesse momento, hoje, fala o seu e o meu nome, dizendo: Zigolf, vem para fora. Carlos, venha para fora. Joana, venha para fora. Vem para fora da situação, do estado no qual as vozes ao seu redor têm colocado você. Vem para fora do medo, vem para fora da angústia, vem para fora da incerteza, vem para fora do escuro. Essa é a voz que nos transforma e essa é a voz que muda as pessoas que vão mudar o mundo. Meus amigos, eu quero estar entre essas pessoas. Eu quero estar entre aqueles que no final dos tempos ouvirão essa voz: vem para fora. Você tem ouvido essa voz? O que a gente faz com isso? O que a gente faz com essa voz? Em primeiro lugar, escute a voz da vida. No meio de tantas vozes ao nosso redor, no meio de tantas vozes que nos deixam confusos, escute a voz daquele que é a vida. Sua voz está na sua palavra, a Bíblia, onde Deus decidiu registrar a sua voz, para que nós possamos ouvi-la a todo momento e em todo tempo. Essa é a voz daquele que nos enche e nos preenche com sua paz, com o seu amor, e nos dá esperança, e nos livra da confusão e de todo medo, no qual as vozes desse mundo nos têm colocado. Por isso, ouça a voz da vida. Em segundo lugar, replique a sua voz. Deixe a voz dele ressoar na sua vida. Onde a voz dele é ouvida, muitas coisas acontecem. Ela ressoa. Ela, de dentro para fora, se transforma em atos e atitudes, em gestos concretos. Corrie ten Boom, que é essa pessoa que nós estamos vendo aí na tela, foi uma escritora holandesa, seguidora de Jesus, que viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse período onde os judeus eram perseguidos e mortos pelos nazistas, Corrie ten Boom tomou a decisão de ajudar os judeus. Ela os acolhia, ela os escondia na sua casa e assim salvou a vida de muitos.
Ela ouviu a voz de Jesus e deixou que essa voz movesse a sua vida, replicando o amor e a esperança que estão em Jesus. É possível fazer isso hoje ainda de muitas maneiras, dando amor e esperança que vem de Deus para as pessoas à nossa volta. As crianças, os kids da comunidade Encontro, lançaram na última semana esta campanha chamada Vai Ficar Tudo Bem. Uma palavra de esperança para dentro do mundo confuso com tantas vozes. E o que foi muito bonito é que esse gesto das crianças foi replicado e extrapolou a fronteira do grupo das crianças. Como a gente pode ver na imagem, adultos aderiram a essa voz. Crianças em Chapadão do Lajeado entraram nessa, transmitindo esperança. Crianças em Ituporanga resolveram aderir ao grupo e dizer para o mundo: vai ficar tudo bem. Crianças em Colinas, no Rio Grande do Sul, fizeram a mesma coisa. Crianças no Rio de Janeiro, que é um dos estados mais afetados pelo coronavírus, decidiram também dizer: por causa de Jesus, por causa da sua voz, vai ficar tudo bem. E até nos Estados Unidos, que hoje é considerado o epicentro da epidemia, crianças disseram: vai ficar tudo bem, replicando a voz de Deus. Os músicos da nossa comunidade se juntaram nessa semana virtualmente, cantando esperança, através da música Dias Melhores, que empresta o título ao tema da nossa série, usando a sua voz para ressoar a voz de Deus e da esperança. Dias melhores para sempre. Essa é a voz de Deus, para dentro desse mundo e para dentro da nossa vida, e esta deveria ser a nossa voz. Eu ouvi essa semana de um casal da nossa comunidade que não precisava mais dos serviços da mulher que ajuda na limpeza da casa, mas eles, por amor a ela, eles tomaram a decisão de continuar pagando o seu salário, porque ela precisa para alimentar sua família, seus filhos, ressoando a voz de Deus. Fiquei profundamente tocado que médicos e profissionais da saúde da nossa comunidade e outros se colocaram à disposição para atender de graça, virtualmente, pessoas em situação de necessidade ou de risco ou de medo. Ouvi de uma outra pessoa na nossa comunidade que mora um prédio onde moram alguns idosos sozinhos que não podiam ir às compras. Ela se dispôs a ir e fazer as compras para eles. Ouvi de uma outra pessoa que é dona de um mercado, de um pequeno mercado em algum lugar em Florianópolis, e alguém foi e fez as compras, e quando foi pagar as compras, recebeu um generoso desconto. E diante do espanto, o dono ou a dona do mercado teria dito: mais do que meus clientes, vocês já são minha família. Em outro tempo eu precisei de vocês e agora vocês precisam de mim, e por isso eu vou dar um grande desconto para vocês. Eu quero conhecer essa pessoa. Veja, pessoas que vão ouvindo a voz do amor de Deus, no meio de tantas vozes, no meio de tanta escuridão, e vão acreditando nessa mensagem e vão se tornando mensageiros, com o perdão da redundância, desta mensagem. Dias melhores, não apenas agora, dias melhores para sempre. Essa é a nossa esperança, essa é a voz, essa é a mensagem do nosso Deus, Jesus Cristo, que nos ama e nos diz: dias melhores para sempre. Vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua voz. Pedimos, Deus, que tua voz
de amor e de esperança ressoe no meio de toda essa confusão de vozes à nossa volta. E que a nossa voz ressoe a tua voz para dentro de nós e para o mundo escuro e confuso no qual nós nos encontramos. Ajuda-nos, Senhor. Amém. Meus amigos, eu quero convidar você para estar conosco no nosso encontro de quarta, também no nosso encontro do próximo domingo. Nós ainda estamos online, é o nosso jeito agora de nos comunicarmos com você. É um grande prazer poder entrar e estar na sua casa. Deus abençoe você e lhe conceda uma boa semana.